Você anda, mas ainda há medo de ele pular de algum lugar. A sensação constante é que ele circula por aí, lá fora, com uma faca. Rússia, Guerra Civil. Vladimir Putin prometeu vitória ao seu povo. Para a glória da Rússia. Era assim naquela época. Mas ele mandou de volta milhares de pessoas que se tornaram bombas relógios sociais veteranos. Esses homens voltaram para casa, não como heróis, com outra identidade, Frankensteins. Isso não são reformas. É 2023. Polêmico. Revelo a verdade. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, a menos que você force o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. Obrigado. Sem medalhas, só trauma e raiva incontrolável. A tensão ecoa das ruas de Moscou às vilas da Sibéria. Heróis aclamados agora ameaçam a segurança de suas famílias. As estatísticas agora mostram um quadro sombrio, motivo de preocupação. O monstro criado pelo Kremlin quebrou suas correntes e agora está destruindo a casa de seu criador, a sociedade russa, por dentro. Ao examinar a anatomia desta catástrofe social, vemos não meras coincidências, mas um projeto de destruição, friamente planejado pelo Kremlin. Tudo começou com o infame Projeto K, ao qual o exército russo recorreu para suprir suas necessidades de mão de obra na Ucrânia. Vladimir Putin e a liderança do Wagner da época abriram as prisões russas e convocaram pessoas condenadas por crimes graves e com histórico de violência para servir sob a bandeira do patriotismo. E Wagner, 10º, levo vivos. Mas nem sempre voltam vivos. Isso não foi um recrutamento comum. Foi munir os elementos mais perigosos da sociedade de recursos do Estado. É precisamente aqui que encontramos a realidade enfrentada pela Rússia. Esses homens são Frankensteins criados pelo sistema. São pessoas de situações duras, que estiveram em zonas de conflito e lutam para adaptar-se à vida civil. Segundo a ONU, em 2024, mais de 170 mil condenados entraram no exército com promessa de liberdade. Este número é maior que o exército total de muitos países europeus. Mas o verdadeiro problema é que esses homens não estão passando por um processo de reabilitação, mas sim de deformação. Jogados ao centro dos piores combates, na linha de frente, tornaram violência reflexo de sobrevivência. O uso da força deixou de ser um crime para eles e se tornou a única maneira de sobreviver. Agora esses homens voltam. Trazem só o hábito da violência sem limites das linhas de frente. Nos últimos 3 anos, quase 8 mil soldados russos que voltaram do fronte foram acusados de homicídio ou agressão fatal. Análises dos veículos independentes Versika e Novaya Gazeta revelaram a grave devastação deste retorno. Nos últimos 3 anos, soldados russos vindos da Ucrânia causaram mortes ou ferimentos a mais de 1.000 pessoas na Rússia. Este número não é uma simples estatística jurídica, é o preço de uma crise social que começou dentro da Rússia. Das 551 mortes registradas, 274 homicídios diretos e 163 por lesões graves. E mais da metade dos autores desses assassinatos são ex-condenados que Putin libertou da prisão, declarando-os heróis. O Estado libertou alguém com histórico de crimes graves, ensinou a usar uma arma e depois o devolveu a uma sociedade indefesa. Isso é um colapso sociológico. O perfil desses Frankensteins explica por que a sociedade russa está em estado de pânico. Soldados falando no documentário da Novaya Gazeta, meus amigos indesejados, descrevem-se como zumbis. Inadaptados. As mentes deles ainda nas trincheiras lamacentas de Bamut-Avdiivka. Ao menor som,
A menor discussão, os reflexos de matar das linhas de frente são acionados. A guerra fica. Quero matar. Esta confissão expõe claramente o risco nas ruas da Rússia. A onda de violência não é só estatística policial, é mudança na estrutura da sociedade russa e gatilho do chamado efeito de terceira ordem, colapso demográfico e social. Nas vilas e cidades russas, o vizinho virou preocupação no próprio bairro. A ameaça antes dos criminosos vem de indivíduos homenageados pelo Estado, convidados a falar em escolas. A percepção russa. A quem? Se a pessoa que o ameaça é um veterano protegido pela imunidade, o sistema legal é impotente. Imagine o bêbado comum com uma ou duas granadas no bolso. Sim, esta é a Rússia atual. Tropas que voltam da frente e confundem a sogra com inimigo nas trincheiras. Na Rússia, brigas de família terminavam em palavras, agora há munição e armas ilegais. Álcool e trauma combinados a equipamento militar tornam cada apartamento uma área de risco. Mulheres e crianças não se sentem seguras em casa, ficam ansiosas vendo o vazio no olhar paterno. Este é o momento do colapso da família, a base da sociedade. Neste ponto, o conceito de geração perdida torna-se um cenário de estrangulamento para a economia russa. Enquanto Putin exalta valores familiares, a massa traumatizada que retorna do fronte abala famílias. Dezenas de milhares de homens violentos e incapazes de trabalhar viram só fado, não força econômica. Empregadores evitam contratar ex-condenado que possa ser perigoso numa crise. O empresariado russo evita essa mão de obra considerada arriscada. Como resultado, multidão recorre a crimes. A situação é crítica nas áreas rurais. Ex-presos que voltam às aldeias pressionam a população local. Em muitos casos, ao cometerem crimes, exigem voltar ao serviço. Não há prisão, o sistema permite isso. Este sistema de porta giratória lhes dá uma sensação de imunidade. Quando um crime é cometido, o autor é reintegrado sob a justificativa de defender a pátria. Este ciclo gera uma raiva silenciosa contra o Estado entre as famílias das vítimas. Os casos envolvendo mulheres são o lado mais sombrio desta onda. Segundo a ONU, ataques violentos contra mulheres lideram a lista de crimes de retornados. Embora a mídia ignore essas histórias, fontes locais exibem imagens de vitimização. Essa contradição aprofunda a cisão social. Esses eventos não são só tragédias isoladas ou processos. Provam que a missão do Estado russo, como dever básico, proteger seus cidadãos, fracassou oficialmente. Aqui entra o efeito de segunda ordem da crise, colapso total do judiciário e anarquia institucionalizada. O contrato social, obedeça-me e eu lhe darei segurança, perdeu agora a sua validade. Na Rússia, favorece-se o agressor, não a vítima. A lei absolve. Hoje, na Rússia, o Estado não apoia a vítima, e sim condenados. O sistema legal virou mecanismo de limpeza, não faz justiça, absolve criminosos de guerra, oculta provas e silencia vítimas. É a ordem caótica que supera até a estrutura clássica de Estado mafioso, onde o Estado invalida regras para seus soldados e leis de proteção substituem a Constituição. A história não se repete, muda. Nos anos 1990, a máfia russa surgiu de soldados que voltavam do Afeganistão. Hoje, perigo maior. Voltam mafiosos, não soldados. O que estamos testemunhando na Rússia agora não são ataques individuais, mas as dores do parto da Bratva 2.0. Esses Frankensteins em breve deixarão de agir individualmente. Levarão a hierarquia da prisão às ruas, virando senhores da guerra que dominam áreas onde a polícia teme entrar, com armamento pesado. Enquanto Putin queria invadir Ucrânia, criou involuntariamente uma nova milícia para governar seu país. Dados confirmam erosão legal.
Segundo relatórios da Verca, tribunais reduzem em massa penas para 90% dos condenados por agressão agravada, citando o cumprimento do dever como fator atenuante. Um juiz pode libertar alguém que cometeu violência grave contra sua esposa por causa de seus serviços e medalhas. Significa que a legalidade foi abolida. Na justiça, a segurança de um inocente pesa menos que a necessidade do sistema de soldados. Esta situação está criando um novo, perigoso e descontrolado sistema de castas na Rússia, os intocáveis. Veteranos têm status acima da lei. Façam o que fizerem, o Estado os protege. Isso cria uma profunda desconfiança no resto da sociedade e uma alienação absoluta do Estado. A vítima invisível desta crise é o escudo de segurança da Rússia. Imagine um policial russo. Ele enfrenta um homem bêbado, armado e agressivo, mas esse homem ostenta uma medalha dada por Putin. Se a polícia o prender, os próprios policiais podem ir para a prisão por insultar o exército. Esse dilema paralisou a polícia russa. Policiais não atendem mais chamadas, não respondem ao telefone, nem aparecem na ocorrência. Formou-se um vácuo legal na Rússia. O braço fardado do Estado está se escondendo com medo do monstro que o próprio Estado criou. Polícia não protege, justiça premia agressores. Para que Estado? Pergunta ecoa na mente de milhões de russos agora. Diagnóstico inevitável. Era dos Frankensteins de Putin. Esta é uma crise criada pelo próprio sistema. Putin fez um pacto diabólico com criminosos para sustentar a guerra. O preço recai sobre famílias russas destroçadas e sociedade russa em decadência. O regime uniu os elementos mais sombrios para preservar seu poder, mas essa estrutura agora saiu do controle. Essa massa desestabiliza não apenas a Ucrânia, mas também a própria Rússia quando retorna. Estrategicamente, marca o início de nova era, chamada Síndrome do Veterano Tóxico. Não é só trauma individual, o síndrome afegã é mais letal. Porque quem voltou do Afeganistão era militar. Veteranos atuais são recrutados em prisões, propensos ao crime, agora com licença estatal para matar. Essa síndrome é um câncer social no qual o Estado perdeu seu monopólio sobre a violência e a violência se espalhou para as bases. Nestes 10 anos, este problema definirá segurança e estabilidade internas russas. O Kremlin enfrenta dificuldade para resolver isso. Se processar essas pessoas, pode eliminar sua capacidade de recrutar soldados. A administração está presa num dilema que criou. Ou protege-se o povo, ou ignora essa estrutura para sustentar o sistema. Parece decidido. Sem guerra, luta pela Rússia continua. Porque o problema não está mais além da fronteira. Está dentro das casas, nos parques e nas ruas. Como diz um soldado no documentário, a pátria não sabe o que fazer conosco, e eles estão certos. O governo não tem plano para resolver este problema social que criou, afetando 170 mil pessoas. Eles são os pesadelos vivos de um sonho. As estatísticas são apenas o começo. Rússia transformou-se. Voltaram. Luzes que apagaram naquela noite. Sons ouvidos. Não foram só incidente de segurança. Eram o som de estrutura cedendo por dentro. Mensagem forte o bastante para derrubar muros. Mesmo quando a guerra lá fora acabar, paz nunca virá à Rússia. Porque o inimigo já não está na porta. Está no meio da sala. Quais suas ideias sobre o tema? Comente abaixo. Para novos vídeos, inscreva-se no canal e ative notificações. Obrigado por escolher-nos.